Ainda falando de tabela, nós vamos falar agora da parte 3, né? Que é o último vídeo aí que nós vamos falar um pouco mais sobre tabelas. Inicialmente, você já viu como construir uma tabela, como alinhar, né, como formatar. Você pode usar o tag fonte que você aprendeu lá atrás para formatar uma determinada célula com a letra, com a fonte que você desejar. Você pode incluir uma imagem dentro de uma célula da tabela utilizando os comandos que você já aprendeu. Agora, nós vamos falar sobre mescla. Então, vamos ao nosso slide. Aí, no nosso slide, nós temos aí como mesclar células de uma tabela. Como mesclar células de uma tabela. Na horizontal e na vertical, tá? Então, veja bem, nós vamos trabalhar primeiro com a horizontal. Eu quero mesclar células na horizontal. E na sequência, eu vou trabalhar com vocês como mesclar células na vertical. Então, veja bem, a nossa tabela está aqui. Olhe para ela como ela está agora. O que eu quero fazer é criar aqui uma nova linha, tá? Uma nova linha para que eu tenha uma estrutura. Para que eu tenha uma estrutura aqui para mostrar a tabela de funções. Ou seja, eu tenho aqui, ó, cargo, nome, sobrenome. Eu quero montar uma tabela de funções. Então, veja, eu vou incluir uma linha aqui que vai pegar essas três células e vai ter tabela de funções. Isso se chama mesclar, transformar essas três colunas em uma só. Então, vamos lá. Eu vou criar uma linha aqui em cima. Antes de tudo, tr/tr, que cria uma linha, e dentro dessa linha, então, eu vou fazer uma mescla. Então, antes de mais nada, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma coluna aqui dentro. Então, veja, para criar uma coluna, td/td, e vou colocar aqui, ó, tabela de funções, certo? Arquivo, vou salvar e vou te mostrar. 1, 2, 3, F5. Eu criei aqui, ó, uma nova coluna. Só que essa coluna, ela tem que pegar tudo isso aqui, ó, a linha inteira. E não somente a primeira coluna. E como que eu faço isso? Veja bem. Aqui eu vou utilizar o comando col_span. Col_span e um número é igual a um número. Esse número que eu acabei de informar aqui como sendo 3, ele indica para nós o número de colunas que eu quero mesclar. Então, vamos lá. Eu vou salvar e vou mostrar para você. Eu quero mesclar 3 colunas. 1, 2, 3, F5. Notaram, então, ó, ficou aqui uma linha, né, uma linha nova mesclado, ela se transformou em uma só coluna, porque eu mesclei 3 colunas em uma. Muito bem. Só que eu quero isso alinhado, então eu vou colocar aqui, ó, align igual center, tá? Eu quero que fique alinhado de modo centralizado. Salvo, 1, 2, 3, F5. Então, aqui eu fiz uma mescla, ou seja, eu transformei 3 colunas em uma. Isso na horizontal. Eu posso fazer isso aqui, ó, na vertical também, fazer essa mescla. Como que eu faço isso? Primeira coisa, eu vou criar aqui, antes de cargo, então, nessa linha, eu vou criar o quê? Eu vou criar uma nova coluna aqui, tá? Então, aqui eu vou colocar, eu vou usar TH, porque vai ser um título, né? Então, /TH. Então, ele já vem formatado. Eu vou colocar ADS. Então, vem aqui, ó, arquivo, salvei. Criei uma nova coluna. Então, vamos lá. 1, 2, 3, F5. Então, notem que apareceu aqui a nova coluna, só que ela empurrou as demais para frente e ficou tudo, né, de uma forma desorganizada. O que eu quero fazer agora? Eu quero mesclar, eu quero que essa coluna DS, ela fique, né, aqui ocupando esses 4 espaços aqui das linhas. Então, eu vou mesclar para que uma coluna se transforme em 4. Então, vamos lá. Aqui na minha linha, THADS, então, eu vou utilizar o quê? O comando row
span. O co-span é para eu mesclar colunas e o whole span eu vou mesclar linhas, certo? Quantas linhas? 4 linhas. Então, arquivo salvo, 1, 2, 3, F5, mesclei aqui também, certo? Mesclei aqui também. Agora, você pode notar que ficou fora aqui o alinhamento dessa linha, né? Dessa coluna. Por quê? Porque nós tínhamos somente 3 colunas, agora nós temos 4 colunas, nós incluímos a DS. Então, nós vamos vir aqui no co-span e mudar de 3 colunas para 4. Arquivo salvo, 1, 2, 3, F5, atualizo e mesclamos então a nossa tabela. Continuando aqui, eu posso colocar o parâmetro BG Color como cor de fundo para a minha tabela. Vamos fazer isso? Então, observe aqui. Eu vou colocar dentro do Tag Table o BG Color. E vou colocar uma cor, entre aspas aqui. Que cor que eu vou colocar? Light Green eu vou colocar. Light Green. Para quê? Para ficar um verde claro. Arquivo, salvo. Arquivo salvo, então. Volto para cá, F5, atualizo. Notaram, então, que a minha tabela ficou com uma cor de verde claro? Ainda, eu posso fazer o seguinte, eu também posso colocar cor dentro do meu tag TD, ou seja, eu vou colorir uma coluna, também utilizando o BG Color. Vamos fazer isso? Vamos lá. Voltando aqui, ó, nossa tabela está verde e eu vou pegar uma determinada coluna dela, tá? Por exemplo, eu vou pegar essa coluna de cargo aqui e vou colocar uma cor. Então, eu vou colocar BG Color, que vai ser igual, por exemplo, azul, blue. Arquivo, salvo. Venho aqui, 1, 2, 3, F5 e atualizo. Então, ficou aí um azul escuro, né? Então, veja, aqui no nosso código, o que que nós fizemos agora nesse vídeo? Nós incluímos cor, utilizando o BG Color na tabela, e utilizamos o BG Color também na coluna. Eu posso fazer isso em outra coluna? Posso. Por exemplo, aqui em nome, ó. Vou colocar BG Color igual, por exemplo, green, um verde normal. Arquivo, salva, 1, 2, 3, F5. Ficou um verde escuro. Nós vimos também o whole span, que eu vou mesclar, então, as linhas, que é o caso do ADS. E vimos o co-span, que também está mesclando, só que mescla colunas. E ainda, pessoal, temos um slide que mostra aí que você pode usar algumas cores, tá? Ó, para a borda, você pode colocar border color, color light, color dark. Detalhe, você mudando a cor da borda, ela perde esse efeito 3D que é natural da tabela.